Olá, meus caros. Como já disse repetidas vezes, eu não gosto de fazer esse conteúdo, não pretendo fazer, mas quando sai na mídia gospel algumas coisas que nesse caso não são verdades, até porque a gente esteve lá, tem experiência de alguns anos por lá. Então, eu sou obrigado, por conta disso, por ter mais conhecimento do que o redator dessa matéria, que refutar essa matéria do sagrado FG. O FG sabe que eu faço vídeos baseados com aquilo que eles dizem, então eles querem que eu fique citando aqui no canal, principalmente da Wikipédia. Agora não posso citar mais não, só vou ler assim. Diz assim a matéria deles. Após o escândalo de PDA faz comunicado esperado há mais de 50 anos. Mais de 50 anos, olha, grave bem isso aí, mais de 50 anos, a loucura. A PDA, que é a Igreja Pentecostal de Deus Amor, anunciou em seu site que fará uma cerimônia de ordenação ministerial. Vamos ver até o que está lá no site. Ministerial para pastores. A medida que acontece normalmente em várias denominações ou marca na IPDA, já que a última vez que aconteceu já dura mais de 50 anos. É importante lembrar que a IPDA existe apenas um pastor, que é o esposo da Débora Miranda, Lorival de Almeida. Tem certeza que só tem um pastor? Tá. Dizer que atualmente até seja verdade. Vamos lá. O outro que havia na denominação era Geraldo Oruê, que faleceu em 2021, vítima de Covid. Todos os outros, que por suas vezes são tratados como pastores, na verdade não são. Eles foram apenas ungidos a presbítero e ficaram nessa posição por décadas. A lista de presbíteros que serão consagrados a pastor também já foi divulgada. A cerimônia acontecerá no dia 1º de janeiro de 2023, às 14 horas, na sede mundial. Vamos ver se eu conheço aqui alguns desses que vão virar pastor. A maioria eu não conheço aqui. Santa Catarina, José Pedro da Silva, Antônio, Francisco. Francisco Andrade eu conheço. Presbítero Francisco Andrade. Vai virar pastor? Realmente o Francisco Andrade é das antigas, presbítero. Olha, o sagrado Aristides também. Santo Aristides aí. Temos problemas com o Santo Aristides. Tivemos. Na realidade eu não tive nenhum problema com esse sujeito. Ele que teve comigo, né? Ele não larga de maneira alguma a Santa IPDA. E aí tem o nome do pessoal. De outros estados eu não conheço. Vamos deles aí. Santa Catarina, e nós temos conheço dois aí. O restante, pelo nome, não conheço, mas eu poderia conhecer até mesmo, vai saber. Agora, sobre essa matéria, meus caros, é que é assim, né? Eles querem fazer a matéria sobre pediatra, tudo bem, tem direito, nós estamos na democracia, e PDA não pode censurar ninguém fazer matéria sobre ela, só que tem que fazer uma matéria com base na verdade, ok? Porque aqui no site da IPDA que você está vendo, não diz o que diz lá na matéria. Ordenação ministerial 23 de janeiro, realizaremos uma ordenação para pastores, confirme a lista indicada. As próximas convocações serão no mês de março e junho. Fica atento no nosso site e nas nossas redes sociais, Deus abençoe. Não diz que faz mais de 50 anos que a IPDA não unge ou ordena pastores. É uma balela. Sabe por que eles, ou muitas pessoas, equivocadamente falam que não existem pastores na IPDA e que os dirigentes são confundidos como pastores? Porque exatamente os dirigentes sempre diziam que eram pastores, ou as próprias pessoas que desconheciam as regras da IPDA diziam que os dirigentes eram pastores. Mas não são, é óbvio que não são. Só que tem um detalhe. Eu tinha o manual do Estatuto da Igreja e do Regulamento Interno.
lá da década de 80, e estava previsto na hierarquia da igreja o seguinte: Daniel para o homem, na sequência cooperador, obreiro, o terceiro nível seria diácono, o quarto presbítero, o quinto pastor. E para ser pastor tinha que ter de requisito, me parece, mais de 10 anos de ministério e ser casado. Isso naquele manual de 84, 86, 88, por aí, da década de 80. Então, como tinha o levante de pastores, ou a ordenação de pastores, na IPDA, sendo que no próprio regulamento dela, da década de 80, estava previsto isso. E se deixaram de ordenar pastores, foi na década de 80, conforme a previsão do próprio código deles. Ou seja, isso há mais de 30 anos atrás. Até pode ser verdade. Agora, o camarada dizer há mais de 50 anos atrás, a IPDA tem 60 anos. Foi fundada em 62. Se ele diz que é mais de 50 anos atrás, então quer dizer que foi na década de 70? O último levante? Não. Tá? Para você ter uma ideia, o pastor Odair Gomes, ou Odair, que eu saiba não é presbítero, Odair Gomes, é pastor. Odair Gomes se converteu na década de 70, 73 por aí. Ok? Então eu creio que logo em seguida ele foi ungido a pastor. Tinha outros que foram ungidos sem pastores. E geralmente, aqueles que eram enviados para fora do país, eles iam como pastores. Geralmente, não vou dizer todos, mas geralmente eram pastores. Somente um líder de uma sede nacional, digamos, do Peru, digamos, do Uruguai, de Portugal. Era poucas vezes que era feito exatamente essa ordenação de pastores. Era mais de presbítero, isso é verdade. Agora que só tem um, que é o Lorival, mentira, tem vários. Inclusive, gente da época do Lorival, se está na IPDA, foi ungida junto com ele, ordenado como pastor com ele. As pessoas ficam dizendo, os pastores eram só os Mirandas. Não, tinha os amiguinhos dos Mirandas que eram também. 2, segundo informações que eu não estou mais lá, mas me passaram, que agora se faz um curso preparatório para pastor. Se você passar nesse curso, você já é automaticamente ordenado como pastor. Provavelmente deve ser o caso aí desses aí. Entende? Parece. Então essa de 50 anos atrás, que nos digo que o pastor Oruê era o último, eu não creio que seja verdade. Teve outros sim, tá? E que eles eram, às vezes chamados de presbítero, mas eram pastores, ok? E por outro lado tem essa daí de obreiro ser chamado de pastor. E tem gente que gosta de ser chamado de pastor, adora uma exaltaçãozinha, mas na hierarquia da IPDA não é assim. Para ser pastor, que é o último nível da hierarquia, o número 5, você tem que passar por Daniel, operador, obreiro, diácono, presbítero para vir ser pastor. E não tem pastora na IPDA. Do lado da mulher é Ana de oração, cooperadora obreira, e depois não é cargo, mas é uma nomenclatura, pode ser chamada de evangelista ou missionária. É assim que funciona. E também não tem cargo de missionário na IPDA, é só um nome, um título que eles davam ao missionário Davi Miranda e a outros missionários que viajavam os países aí evangelizados. BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima.